deu nome para esse medo todo foi o deus grego Phobos, o deus do medo. Os guerreiros usavam a imagem dele nos escudos para assustar os inimigos. Colocar um monstro que acabou de sair do filme na frente dela. Mas dentro de casa, Fernanda não tem como usar um escudo. Aqui, as armas contra a sua fobia são outras. Como é que é a sua vida em casa? Carregando isso aqui. Um repelente. Repelente. Se você tá aqui na sala... Aí eu venho aqui, tô aqui, vou ver televisão. Aí eu venho, ligo ele aqui e deixo. E quando você sai de casa, como é que você faz? Ah, eu tenho repelente, né? Ou ele em líquido, ou então em pastilha, ou então em serpentina. Eu sempre tenho na bolsa. Fernanda sofre de entomofobia, o medo de insetos. Já desmaiei quando um besouro embolou no meu cabelo. Comecei a me sacudir, desliguei. Desmaiou. Apaguei. Tem gente que não entende o medo, acha que é bobeira, acha que é frescura, acha que é... Acha engraçado. Engraçado. Ela tem fobia de chuvas fortes. Quando começa, eu já começo a pedir a Deus para poder parar. Aí eu desligo tudo, fecho as portas, janela e vou para embaixo do edredom. Existem muitas fobias, mais de 100. Um verdadeiro dicionário de nomes bem estranhos. O medo de palhaços, por exemplo, se chama courofobia. Já quem não gosta de tomar banho tem a blutofobia. Medo de espelho, catapitrofobia. E tem até palavra para quem tem medo de ter medo, a fobofobia. Agora, se você sentir seu coração bater mais forte diante dessa palavra aqui, hipopotomonstrose esquipidariofobia, cuidado, porque você pode ter justamente isso. Sabe o que ela significa? Pânico de pronunciar palavras grandes ou complicadas. Na infância, um trauma na infância, um trauma do útero. Vi pessoas com medo, por exemplo, de escuro que estavam dentro do útero da mãe. E a mãe tinha medo de escuro, apagava, acendia a luz, o esposo apagava e ficavam brigando e ela com pavor do escuro. E a criança assumiu o medo de escuro, captando o medo da mãe, importou o medo da mãe. Então, os traumas, eles são do passado recente ou passado. Você sofre um sequestro relâmpago, por exemplo, e fica com trauma de ladrões. Fica com medo de sair das ruas e está motivado por um evento do aqui e do agora, recente, do passado recente. Mas muito comumente o que se percebe é que os eventos eles são mesclados. Há uma rede de eventos que alimentam um determinado trauma, ou um determinado comportamento, ou um determinado sintoma. E quando você vai mergulhar na origem daquela experiência, você encontra 2, 3, 4 momentos desta e de outras vidas que estão relacionados àquele comportamento que você está querendo tratar. Seja eventos que estão na idade adulta, recente, da juventude, da infância, ou na vida intrauterina, que é pontuada de eventos traumáticos, bem como em eventos passados. Vai se trabalhando essa rede de eventos e a pessoa então vai se recolocando adequadamente diante do mundo, liberando-se das amarras, dos bloqueios e reformulando scripts e caminhando de uma forma melhor diante da vida. Eu lembro-me, por exemplo, só para ilustrar alguns eventos que são mais pontuais, uma senhora que tinha medo de mar. Mas o medo de mar era interessante, ela não tinha medo das ondas, medo de andar nos rios, ela tinha medo de enseada. O que é absolutamente incompreensível. Como uma pessoa pode ter medo de enseada? Enseada, para quem não está em dia, é quando a gente está na terra, na areia, e a água vai subindo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Isso é enseada. Ela tinha medo de enseada, mas não tinha medo de onda. Paradoxal isso. E ela viveu uma experiência fantástica quando, sendo esposa de um pescador, que voltada da pesca, disseram que ela tinha o traído, ele rompe com ela, tira as alianças e não suficiente com aquela atitude de agressividade com ela, ele a agarra, finca um pau na areia e a amarra no pau. E o mar foi enchendo, a enseada foi se estabelecendo e ela morreu afogada gradualmente em função da enseada. Então ela tinha medo da enseada, porque foi a enseada que matou, não foi a onda, não foi o naufrágio.
e ela pôde, ali naquele momento, curar-se do medo da enseada. Podia vir a onda de o Havaí, ela não tinha medo, mas quando a água começava a subir, ela entrava em pânico, não conseguia ficar na praia. Quando começava a haver a enchente no lugar onde ela estava posta, ela encontrou a motivação e a cura para o medo de enseada, mas também encontrou a motivação por que ela não conseguiria se acasalar. Chegou a ter filhos, mas tinha medo de casamento, porque casamento para ela significava a morte, em função de um trauma que tinha se estabelecido nesse campo amoroso, da conjugalidade, quando foi acusada de ter traído o esposo e não tinha traído.